1 Crônicas 4, nós vamos ler o 9 e o 10. O título da nossa mensagem de hoje é: Seu passado não define a sua identidade. Amém? Seu passado não define a sua identidade. Versículo 9. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Fala conosco nesse exato momento que nós abrimos a tua palavra para aprendermos e sermos instruídos na verdade, e que essa verdade traga libertação, que essa palavra promova transformação no nosso interior, e que de fato, de verdade, não sejamos mais refém e nem cativos do nosso passado, mas que possamos olhar firmemente para aquele que nos deu uma vida nova, Jesus Cristo, e que essa nova vida seja experimentada e vivida de uma maneira plena, completa, por cada um de nós, para que a nossa alegria em Cristo de fato seja uma verdade na nossa essência e na nossa caminhada e jornada de fé. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Há muita gente que está viva, mas não estão vivendo. Apocalipse, João vai relatar que uma das 7 igrejas da Ásia, que também representa as igrejas dos dias de hoje, tens nome que estás vivo, mas estás morto. Por quê? Porque quem tem o Filho, que é Jesus, tem a vida. E muita gente carrega o nome cristão, carrega uma fé, mas a sua vida, ela não está fundamentada nessa verdade da própria palavra de Deus. Então eles vivem influenciados pela alma, pelo seu psique, pelas suas emoções, sentimentos, vontades, ou também pelas circunstâncias que demandam ao seu redor. Mas nós temos aprendido com Deus, eu até falei no Bom Dia com Alegria dessa semana, a respeito que as nossas escolhas e decisões devem ser tomadas pela palavra de Deus. E nós somos constantemente tentados a fazermos as nossas escolhas pelas emoções ou pelas circunstâncias. Mas Deus quer nos ensinar que as nossas escolhas e decisões devem ser sempre tomadas pela palavra de Deus. Então hoje nós vivemos uma cultura no meio da nossa sociedade que as pessoas são definidas na sua identidade por aquilo que elas... Me ajudem a pregar nessa noite. Por aquilo que elas têm, por aquilo que elas possuem.
O cara tem um carro bom, o cara é legal, o cara mora no Novo Campeche, naquela cobertura, cara, que cara abençoado. E é muito a superficialidade não tem como trazer de fato essa identidade para a vida das pessoas. Por isso nós vivemos hoje um mundo que as pessoas estão em crise existencial. E aí elas buscam, e eu não tenho nada contra isso, tá? Porque até minha esposa também vai em manicure, vai em salão, ajeita daqui, ali, bota o botox pra cá, puxa pra lá, avisa. Já fizesse também, já gostei do botox também. Eu descobri que todo mês tinha que fazer, aí eu falei, deixa o natural. Uma gata de 55 anos bem resolvida. Vamos para mais uma lua de mel, uma série esse final de semana. Prepara o kit lua de mel. Deus. Não vou contar dinheiro na frente de pobre, né, gente? O momento vai chegar para vocês. Mas as pessoas, elas buscam uma aparência e não uma essência. E a própria Bíblia fala em Provérbios 13 que um coração alegre aformoseia o rosto. Porque, com toda a sinceridade do meu coração, não vai adiantar botar botox, botar lábios e tudo mais, se o coração estiver vazio. Se o coração estiver triste, não adianta estar toda semana lá no salão, mas vai, né, Thalita? Quem não conhece lá, Thalita é a top das galáxias, não é só manicure, ela é psicóloga, né? Faz todo um trabalho para a mulherada lá. E agora mostrando a verdadeira beleza que é Jesus na vida das mulheres. Então, o que nos define, gente, não tem a ver com o que a gente tem na nossa conta, não tem quantas pessoas tem no meu Instagram. Por favor, gente, nada contra quem tem e vive, pelo amor de Deus, mas eu quero trazer para você a realidade daquilo que é a vida, a verdadeira vida. E para Deus, o que nos define não é o que nós temos ou possuímos, gente. Pastor, mas a gente vê um monte de gente trazendo esse tipo de mensagem dentro da igreja. Desculpa, mas não é a mensagem de Cristo. Que o próprio Jesus disse que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. E fruto, Jesus estava falando sobre caráter. Não é o que eu faço, não é o que eu tenho, é o que eu sou. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo, ele deixa claro aqui, ele vai dizer: aquele que está em Cristo, com Jesus, é uma nova criatura, literalmente uma nova criação. Nosso espírito foi recriado pelo Espírito de Deus, e nós passamos a ser novas pessoas, novas criaturas. As coisas antigas passaram, para Deus não existe mais, eis que tudo se fez novo. Eu costumo usar o exemplo da transformação da lagarta em uma borboleta, porque a própria ciência não consegue explicar esse milagre de transformação, essa metamorfose que ocorre com uma lagarta feia que dá dó. Daqui a pouco ela entra no seu casulo, ela se liquidifaz, ela se desmancha em um líquido ali dentro, e daqui a pouco se desenvolve, se forma e sai do casulo uma linda borboleta. A própria ciência já estudou e pesquisou. O DNA e a genética da lagarta são um. E quando ela sai do casulo uma borboleta,
é um DNA completamente diferente. Não tem resquício do que era uma lagarta. E aí espiritualmente acontece essa transformação dentro de nós, do nosso espírito, e nós ainda olhamos no espelho e ainda nos vemos como uma lagarta. Só que agora em Cristo nós já somos uma borboleta. Quando você era um pouquinho mais novo do que você é hoje, você deve lembrar daquele desenhozinho da Disneylândia do patinho feio que era um cisne. Quem lembra? O ovo era um pouquinho maior e aí descascou junto com os outros patinhos e ele se achava um pato. No meio da patarada, dos quaquaquá daqui, quadali. Mas quando ele cresceu, esse cara, não, eu sou muito feio porque eu sou o pato mais feio que tem. Mas quando ele abria as asas lá e a estrutura, que ele era um lindo cisne, depois que ele foi descobrir que ele não era um pato, ele era um cisne. Então às vezes você está achando que é um patinho feio, só que na verdade, espiritualmente você é um lindo cisne. E aqui nós vemos uma história bem legal e que o Espírito Santo fez questão de, em 2 versículos, botar uma lupa e trazer destaque sobre a vida desse cara chamado Jabes. Porque se você pegar ali o início do capítulo, o versículo 1, 2, volta para nós, 1 Crônicas 4. Está falando sobre os descendentes da tribo de Judá. E aí ele fala um monte de nome, muito esquisito, muito louco, mas eram os nomes da galera daquela época. Ó, os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carme, Ur, Sobal. E aí vem vindo 2. Reaiás, filho de Sobal, gerou a Joate, gerou a Ubai, a Laade. São essas as famílias dos Zoratitas. E aí vai. Aí daqui a pouco chega no 9 e 10, que a gente leu. Foi Jabes mais ilustre que seus irmãos, sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Verso 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. 2 versículos e um resumo da vida de um homem que teve a sua história, a sua identidade, o seu futuro mudado. Por quê? Porque a mãe dele, quando gerou ele e deu a luz a ele, teve complicações no parto. E com muita dor e sofrimento ela conseguiu dar luz ao menino. E é quando ele nasceu, diante de todo esse contexto, olha o nome que a mãe deu para o rapaz. Só não chamou Dolores porque não era o costume, a tradição daquela galera. Se fosse no Brasil, já ia chamar o guri de Dolores. José Dolores é o teu nome, miserável, porque eu te dei com muita dor e sofrimento. Mas chamou ele de Jabes. Ô, pastor, nome bonito. Mas qual é o significado do nome Jabes? Aquele que nasceu para sofrer, aquele que nasceu com dores. Ou seja, olha a sentença que já desde o nascimento esse rapaz recebeu sobre a vida dele. Eu nasci para sofrer, eu nasci para ter uma vida de aflição e de muitas dores. E era o que ele ia viver, gente. Mas ele aceitou, ele se conformou com essa sentença e essa vida? Sim ou não?
Chegou uma época na vida dele que falou: Deus, pelo amor de Deus, me ajuda aí, me tira essa sentença. Eu não... Pode até ser que a minha mãe achou que eu nasci para sofrer, mas é o seguinte: eu creio em Ti e eu sei que Tu não tens uma vida de dor e sofrimento para mim, que o Senhor vai mudar a minha sorte. Eu estou orando, pelo amor de Deus, tira de mim essa aflição, essa sentença contrária e me dá uma nova chance, uma nova identidade a partir de hoje. Ele creu, ele buscou, ele se aproximou de Deus para que Deus pudesse mudar a história de vida dele. E é isso que acontece quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente tem a humildade, a sinceridade, a fé, a confiabilidade, dizer: Deus, a partir de hoje a minha vida é Tua, e eu não creio que tens uma vida de dor e sofrimento por mim, até porque a dor e sofrimento que eu teria que passar nesse mundo, Teu Filho levou sobre Ele lá naquela cruz. E o que Deus pensa ao nosso respeito? Jeremias 29:11 é o que Deus pensa ao nosso respeito. Eu, Deus falando, é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejar. Deus não deseja o nosso mal, Deus não deseja um fim trágico, Deus não deseja uma vida com dor e sofrimento para nós. Até porque senão Ele não teria mandado Jesus para morrer pelos nossos pecados na cruz. Você concorda comigo? E aí tem pessoas que usam dessa muleta para dizer: não, tudo que eu estou passando na minha vida é porque é o meu karma, então eu tenho que aceitar esse meu karma, eu tenho que estar karma para viver toda essa dor e sofrimento nessa vida. Quem sabe na próxima vida eu venha melhor. Mas vamos ser sinceros, gente. Eu não estou aqui para criticar a religião de ninguém, eu respeito todas elas, mas a gente é formador de opinião, a gente tem que pensar um pouquinho. Se fosse para evoluir, a humanidade não estava melhor? Sim ou não? E como está a nossa sociedade hoje? Caótica, em crise. Às vezes eu até tento tomar café. Parte do meu café, eu começo tomando com a pastora na mesa, depois a gente vai comer as frutinhas, tentando ver jornal de manhã cedo, mas não tem como. Está impossível de assistir noticiário, porque é só tragédia. A última que eu vi foi: não, não tem mais como. O marido da moça que era personal trainer e professora de Pilates, uma moça bonita, nova, casada com um médico. A suspeita é que o marido, com a mãe dele, uma senhorinha, envenenaram a pobre coitada da mulher com chumbinho, aquele veneno barrado. Porque ele já estava de rolo e ela tinha descoberto que ele estava com uma amante, uma guria mais nova. Como ela descobriu, estava para sair fora do relacionamento, do casamento, pediu divórcio e ter o direito dela. O cara armou essa para ela e matou ela com veneno de chumbo. Pastor, mas o cara é médico. Médico. E se não bastasse a loucura, ainda a mãe do médico se envolveu no assassinato da nora. Pastor, que loucura. A sociedade está evoluindo? Ou está regredindo? Que identidade que as pessoas estão vivendo? Dinheiro não define identidade de ninguém, gente. Metro quadrado não define. Tem gente que mora num palácio e é bandido. Tem gente que mora num lugar muito simples de madeirinha, mas tem caráter, é honesto, é trabalhador. Então não define.
Já vi morador de rua que a gente foi servir sopa muito arrogante, orgulhoso. Isso aí, eu não quero. Eu já vi gente muito rica, mas muito simples e humilde. E Jabes, ele não se conformou com essa malignidade sobre a vida dele. Ele falou: Deus, dá um jeito aí, muda a minha história. E hoje as pessoas estão querendo e descobriram que o negócio, se mudar a lei, o negócio melhora. Eu não estou aqui para defender classe A, classe B, classe A. Mas eu só acho que se a pessoa é capacitada porque estudou e tem qualificação para exercer um cargo público ou numa empresa, independente se ela é branca, se ela é preta, se ela é feia, se ela é bonita, é a capacidade profissional. Não precisa de cota. E você não precisa concordar comigo. Estou expressando aqui porque eu creio dentro da palavra de Deus. Que a nossa verdadeira identidade não está fora. Nossa verdadeira identidade está dentro. E Deus fez com que Jabes saísse lá de baixo e colocou Jabes lá em cima. E ele brilhou, ele se destacou, ele foi honrado, ele foi abençoado, porque ele se posicionou em fé em Deus. Eu até brinquei com o pessoal na segunda-feira. Eu vim para a oração da manhã com a pastora Ruth. Aí eu passei aqui na padaria, peguei um pão. Eu estava vendo alguns outros pães ali e eu vi que no balcão sempre tem um pacotinho de pão de queijo bem quentinho que sai de manhã cedo. E eu botei meu olho panorâmico e eu vi que só tinha mais um pacotinho do pão de queijo. Mas ao invés de ir lá pegar o pão de queijo, eu fiquei vendo outros pãezinhos ali no outro balcão. Daqui a pouco entrou uma outra moça e ela foi direto. Eu só escutei o barulhinho. Eu falei: miserável. Pegou o último pão de queijo. Por que eu não fui lá? Porque eu não me posicionei. Sabia que estava lá, mas não me posicionei para ir lá pegar o último pacotinho do pão de queijo. Mas a moça se posicionou, a primeira coisa que ela fez foi lá pegar o pacotinho do pão de queijo. Moral da história: fiquei sem pão de queijo. Brincadeiras à parte, mas muitas vezes nós não nos posicionamos na palavra de Deus. E nós não desfrutamos do pão de queijo, do pão da vida, do que Jesus fez por nós, por uma falta de posicionamento. O que é posicionamento? Estar em Cristo é um posicionamento de fé, gente. As pessoas podem olhar para você, te julgar, te criticar. Tu pá. Carioca, independente químico, cheirador, maluco, carioca, fugião, cachaceiro, cabeludo, muito doido, rastafári, maconheiro. Não. É assim que o mundo quer nos definir, no nosso passado. Mas se a Bíblia diz que as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo, Jesus nos fez novas criaturas. E que essa nova criação nos trouxe a filiação. E como se dá isso? Por meio da fé. Não é que é mérito nosso, não é esforço nosso. É por meio da graça. Efésios 2, 8. Efésios 2, 8. Foi o que aconteceu com Jabes.
É muito nome. Ó, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. O 9. Não por obras, não é pelo esforço das pessoas, para que ninguém se glorie. Mas aí ele dá o 10. Pois somos feitura dele, criados em quem? Em Cristo Jesus, para o quê? Boas obras, as quais Deus de antemão já preparou para que nós andássemos, vivêssemos nelas. Ou seja, esse novo nascimento, essa nova identidade é puro amor e favor de Deus para cada um de nós. Só que o posicionamento de crer e confiar nessa salvação, nessa bondade, nesse amor, nesse favor, é que nos faz entrar e viver essa nova vida. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Jabes não olhou mais para ele, Jabes não olhou mais para a dor e sofrimento que ele passou. Jabes começou a olhar para Deus, falar: Deus, é tu que vai me socorrer, tu que vai mudar a minha história. Primeira João 4:17. Esse versículo também ele é muito chave para você entender a tua nova natureza, tua nova identidade. Ó, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Agora a segunda parte. Pois segundo ele é, falando Jesus, pois segundo Jesus é, também nós somos deste mundo. Então nós que cremos em Jesus, nós que entramos nessa graça, nesse favor e na salvação, assim como Jesus é, nós somos nesse mundo. Eu pergunto para você: Jesus é neurótico? Jesus é doente? Hã? Jesus é problemático? Jesus é abençoado? Assim nós somos nele nesse mundo. Mas como é que eu vou ter acesso a isso, pastor Guto? Romanos 5:1. Romanos 5:1 e 2. Ó. Justificados, pois, mediante o quê? A fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó. Por intermédio de quem obtivemos igualmente o quê? Diga comigo: acesso. Acesso. Pela fé ao quê? A esta graça na qual estamos. É a fé em Jesus que nos dá acesso a essa graça de me tornar filho de Deus, a ser abençoado, a ser próspero, a ser curado, a ser liberto, a ser como Cristo é. Eu sou nele nesse mundo. Por isso que quando Deus olha para nós, Ele não vê o Guto cheio de limitações, defeitos e pecados. Ele vê Jesus. Quer ver algo que
nos traz ainda um pouco de confusão no sentido da nossa nova identidade? Quem aqui se considera uma pessoa pecadora? Levante a mão. Pecador, eu sou pecador. Pode baixar. Quem se considera uma pessoa santa? Levante a mão. Está vendo? Já tem até crise aí, porque tu não pode ser pecador e santo. Olha o problema que está dando aí na cachola de vocês. Ou nós somos pecadores, ou nós somos santos. Quem não acha nada, levanta a mão. Está vendo como a gente tem problema com a nossa nova identidade? Olha o que Paulo fala aqui, ó. Colossenses capítulo 1, versículo 22 e 23. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, ou seja, está falando da cruz de Jesus, sim ou não? O sacrifício dele por nós. Ó, para apresentar-vos perante Ele, o que? Santos, que mais? Inculpáveis, que mais? Irrepreensíveis, se é que permaneceis aonde? Na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. É por isso que Paulo sempre no início das cartas dele dizia assim: aos santos de Corinto, aos santos de Colossos, aos santos. Mas os caras eram pecadores, pastor, os caras faziam. Eles em Cristo eram santos. Isso não significa que a gente não vá pecar. A gente peca ainda. Hoje ainda pequei. Só que para Deus eu sou santo. A minha natureza de Adão, a pecaminosa, que vocês entenderam que eu sou pecador, foi para a cruz com Jesus. Jesus fez pecado por mim. E quando Ele ressuscitou, Ele me deu a condição de agora eu ser justo. Ou seja, não tem mais condenação. Então eu sou santo. Inculpável. Irrepreensível. Uma pessoa irrepreensível é que é uma pessoa que não tem que ter repreensão nenhuma. Ou seja, ela é perfeita. Pastor, eu perfeito. Não, é Cristo na tua vida. E diante de Deus te faz uma pessoa repreensível. Isso é a nossa nova identidade. Por isso que Deus fez com que Jabes se tornasse o mais ilustre de todos os seus irmãos. Aquele que nasceu para ser o pior, o sofredor, o de dor. Mas Deus falou: ok, tu me buscou, tu creu, tu confiou, eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar a tua identidade e, consequentemente, eu vou mudar a tua história. Tem gente que acha que para mudar tem que ir lá para os Estados Unidos. Nada contra. Os brasileiros estão lá trabalhando 14, 16, 18 horas por dia. Se eles trabalhassem 14, 16, 18 horas por dia no Brasil, também eles iam conquistar bastante coisa. Mas a nova identidade não está lá quando eles ganham um green card e dizem: agora eu sou. Porque a grande maioria está lá ilegal. E o Trump está caçando essa turma. Porque quem nos faz não é o ambiente. Você pega Adão e Eva, moravam no paraíso, sim ou não? Sabe como é que era o nome lá da casa do bairro deles? Jardim do Éden. Pensa. Tu acha que Floripa é paraíso? Imagina o Jardim do Éden. E os caras conseguiram pecar lá dentro do paraíso. Erraram lá dentro. Aí tu pega Jesus,
que o Espírito levou ele lá para o deserto para passar 40 dias no deserto, mas ele venceu no deserto. Lembra? A primeira tentação do diabo para ele: ah, se tu és filho de Deus. Está falando de identidade. Estás com fome, 40 dias sem comer, né? A gente transforma essa pedra em pão aí, pega uma carne. O que Jesus falou para ele? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Palavra. A palavra de Deus vai testificar e confirmar a nossa nova identidade. Sabe como é que eu vejo a Bíblia? Um porta-retrato. Porta-retrato não, um álbum de fotos de Jesus. Hoje não tem mais, mas antigamente, na minha época ainda, eu tenho lá, minha mãe fez um albinho desde o meu nascimento. Meu aniversário de primeiro, um aninho, né? Aquelas mesinhas todas. Tem uns que são dessa época aí também. Hoje já não tem mais, hoje eles querem comemorar todo mês, né? É mêsversário. Meu Deus, uma vez por ano já dá um gasto, mas todo mês. E lá, tu conhecia a história da pessoa. Quer conhecer Jesus? Lê a Bíblia. Ali está a história do Senhor. E consequentemente a nossa história. Então, por meio da graça houve um novo nascimento. E é pela fé que nós temos acesso a tudo que Deus tem para nós por meio do seu Filho Jesus. Então, por isso que eu faço questão de dizer essa verdade espiritual para você. O teu passado não define a tua identidade. Glória a Deus. Ah, mas eu já errei muito, pastor. Quem que não errou? Mas o nosso passado de erro e de acertos não vai nos definir, porque nós nascemos de novo, e hoje essa nova vida que nós temos é pela fé em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo você se tornou um irmão mais ilustre que todos os outros. Não que você vai precisar ter o meu sobrenome, que é da luz, mas você tem a luz que é Cristo, e é Ele que ilumina todos os homens. Amém? Nunca me esqueça a minha falecida avó, a avó Teresa. Eu era novo convertido, uma vez eu cheguei lá na casa dela, ela olhou assim para mim, rostinho, aquele olhinho verde, alemão. Tu acha que eu não vejo a luz que tem na tua vida? Mas eu vejo a luz que tem na tua vida. Eu falei, nossa, até com o espelho para ver se eu via alguma luz. Eu vou, só abestado, Jesus está na tua vida. As pessoas vêm, e não vá você se enganar, achar que é tua essa luz. Essa luz é Cristo que está na tua vida. E às vezes você não bota a fé que Ele já está na tua vida, mas Ele já está na tua vida. Diga porque não bota a fé também. E não aceite outra coisa a não ser a tua nova identidade em Cristo. Em Cristo você é perdoado, justificado, amado, filiado, amado incondicionalmente, liberto, curado. Ixi, tanta coisa. Eu vou ficar o mês todo aqui falando para você o que você é em Cristo. Mas que você não dê desculpa e justificativa, mas você creia. Pare de usar de desculpa. Ai, mas é a minha família, meu pai, meu avô. Independente da tua descendência e tua herança genética. Ah, mas na família teve câncer. Ah, mas na família teve infarto. Desencana com essas coisas, gente. Jesus levou toda a nossa maldição. Pastor, aqui na Ohana você não crê em libertação e cura? Cremos, mas da maneira bíblica. Jesus nos curou e nos libertou de toda a maldição familiar e hereditária. Você não precisa fazer quebra. Não tem sexta-feira a campanha quebra de maldição.
A quebra de maldição já aconteceu há 2000 anos atrás lá na cruz. Você pode ver a turma que gosta dessas quebras aí, toda sexta tem. Os caras quebram, vai ver a vida deles está sempre quebrada. Nunca tem restauração. É sempre a mesma novela das 6, a novela mexicana do SBT. Só dor e sofrimento. Deus já mudou a história de Jairus. Diga para o teu irmão, Deus já mudou a história de Jairus. Ele já mudou a tua história já faz 2000 anos atrás. Então você é a pessoa mais abençoada dessa terra. E quando o pessoal viu aquele cego de nascença, perguntaram para Jesus: e aí, Jesus, quem é que pecou? Foi o rapaz ou foram os pais dele? Lembra a resposta de Jesus para ele? Não foi nem o rapaz nem os pais, mas esse mal, essa enfermidade é para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. E Jesus curou ele. Eu não sei qual é a sentença que colocaram sobre você quando criança, mas Jesus já levou no Calvário. E quando ele disse está consumado, porque o preço foi pago, e agora você é um filho e uma filha amados e abençoados por Deus. Se preparem para brilhar e resplandecer a glória de Deus sobre essa terra, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Curve a sua cabeça por um instante. E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele não tem sobrinhos, Ele não tem netos, Deus tem filhos. Então o nosso relacionamento com Ele é pessoal. Nós somos o corpo de Cristo, somos a igreja, nós congregamos, nós servimos a igreja, a comunidade local, mas o nosso relacionamento com o Pai é pessoal, você e Ele. Você precisa desenvolver a tua intimidade com o teu Pai. De repente você não teve um relacionamento tão saudável e bom com o teu pai biológico, ou o teu pai que te criou, ou de repente você foi órfão de pai, mas eu quero te dizer essa verdade: você tem um pai celestial, um pai que quer se fazer presente na tua nova vida, e que você pode sim chamar Ele de Pai hoje, porque quando Jesus estava na cruz, Ele disse: Deus meu, por que Tu me desamparou aqui nessa cruz? Por que eu estou aqui levando os pecados de todos os pecadores? E a Bíblia relata que naquele momento houve noite, houve escuridão, houve trevas, o sol escureceu, para que por meio do sacrifício de Jesus, hoje a gente possa não somente chamar Deus de Abba, que significa Pai amado, mas você possa ter intimidade, se aproximar dele como um filho e uma filha, que Ele ama demais e que Ele quer o teu bem, Ele quer te dar o destino e o propósito pelo qual você nasceu. O Salmo 139 vai dizer que ainda quando nós estávamos na barriga da nossa mãe, uma massa ainda sem forma, ali ainda se formando feto, Deus, o nosso Pai, já nos conhecia, já nos chamava pelo nosso nome e já havia escrito no seu livro todos os nossos dias. Que nessa noite você possa dizer para o Pai: Pai, obrigado porque eu não fui gerado para sofrer, eu não fui gerado para viver com dores. Vou sim passar por aflições, vou ter momentos de privações, vou ter momentos de dificuldades, mas eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai que cuida de mim, eu tenho um Pai que me ajuda a superar as minhas aflições, eu tenho um Pai que me ensina
tenho aflições, mas que é para eu ter fé, para eu ter bom ânimo, porque Ele já venceu. E se Ele venceu, eu vou vencer também. É essa fé que Deus quer encontrar no seu coração e no seu interior. O teu passado de dor e sofrimento como de Jabes não define a tua identidade. Quem define a tua identidade e a minha identidade é a palavra do nosso Pai. E o Pai nos diz nessa noite: você é filho, você é filha. Você é meu herdeiro, você é minha herdeira. Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul. Eternal